Você sabia que os operadores lógicos estão inseridos em nosso cotidiano? Por exemplo, para realizar uma compra no e-commerce é preciso estar cadastrado e logar no sistema. No caso, para logar é necessário informar o CPF e a senha indicados na hora do cadastro. Caso o CPF esteja correto e a senha também, o usuário está apto a logar no sistema. Caso contrário, um erro será exibido. Então, isso funciona da seguinte forma. Digamos que temos duas condições. A condição 1 é o CPF ser válido e a condição 2 é a senha ser válida. Utilizando então um operador lógico, as duas condições seriam verificadas e retornariam um boolean. True para caso de login com sucesso, false para algum erro. Os operadores lógicos são tipicamente usados com valores boolean, ou seja, valores lógicos, e são importantes no JavaScript porque permitem comparar variáveis e fazer algo com base no resultado dessa comparação. Por exemplo, se o resultado da comparação for verdadeiro, você executa algum comando ou bloco de código. O JavaScript possui três operadores lógicos. São eles: o operador lógico não, o operador lógico ou e o operador lógico e. Vou começar te apresentando o mais simples, o operador lógico não. O operador lógico não, no caso é a negação, é representado pelo sinal de exclamação. Quando você aplica o operador de negação a um valor boolean, o operador vai retornar true se o valor for false e retorna false se o valor for true. Veja o exemplo. Temos a variável CPF válido, que armazena o valor true, e ao negá-la, retornará o valor false. Podemos interpretar esse código como se fosse a seguinte pergunta: qual é o contrário de CPF válido? Neste outro exemplo, temos que a senha válida é false. Então, o contrário será true. Fácil, né? Mas você sabia que esse mesmo operador pode ser utilizado em outros tipos de dados, não apenas o boolean? Quando você aplica o operador de negação para um valor que não é boolean, o operador primeiro converte o valor em um valor boolean, ou seja, true ou false, e então nega ele, ou seja, torna ele o contrário. E esse operador funciona com algumas regrinhas. Veja o exemplo. JavaScript entende undefined null como false. Então, a negação de ambos seria true. Como já sabemos, o número 0 representa o false. Dessa forma, a negação de 0 será true. Para números diferentes de 0, o resultado da negação será false. Temos agora o caso das strings. String vazia em JavaScript é convertida para false. Dessa forma, o resultado da sua negação é true. Caso a string não seja vazia, o resultado será false. Vamos agora falar um pouco sobre o operador lógico i. Em JavaScript, o operador lógico i é representado pelos i's comerciais. E você pode aplicar esse operador para dois valores. Veja essa tabela, também chamada de tabela verdade, com os resultados de acordo com os valores dos operandos. Analisando ela, você percebe que o resultado de uma operação utilizando o i será true apenas se ambos os valores forem true. Caso contrário, será sempre false. Veja este exemplo em alusão ao sistema de login do e-commerce. Nesse exemplo, a variável CPF válido é true e a senha válida é false. Portanto, o valor da expressão CPF válido e senha válida é falso. Então, neste caso, o usuário não teria acesso à sua conta do e-commerce. Agora, se ambas as variáveis forem true, portanto, o valor da expressão CPF válido e senha válida é true. Dessa vez, o usuário teria conseguido fazer o login. Em uma expressão envolvendo um operador lógico i, o ilógico ele só avalia o segundo valor da expressão apenas se o primeiro não for suficiente para determinar o valor de uma expressão. Isso é chamado de avaliação de curto-circuito. Porque no caso do primeiro operador ser true, existe a necessidade de avaliar o segundo. Mas se for falso, ele já retorna false. Voltando para o primeiro exemplo do slide passado, nele, CPF válido é true. Então, o operador i precisa avaliar a segunda expressão, que é false, e, portanto, retorna false. Nesse caso, o CPF válido é false. Portanto, o operador i nem ia precisar verificar a senha válida, porque ele já consegue determinar o resultado final baseado no valor do primeiro operando. Por fim, vamos falar sobre o operador lógico OR. O entendimento dele é bem semelhante ao operador lógico i, então serei bem mais rápido. O operador lógico OR é representado pelo pipe duplo. Ele retornará false se ambos os valores avaliados forem false e true se um dos valores for true. Veja essa tabela com os resultados de acordo com os valores dos operandos. Vamos para um exemplo agora. Digamos que temos duas expressões, a expressão 1 com o valor de true e a expressão 2 com o valor de false. Neste caso, a expressão 1 ou expressão 2 retorna true,
porque um dos valores, neste caso a expressão 1, é true. Agora veja esse outro exemplo. Nesse caso, a expressão 1 é false e a expressão 2 é true. Similar ao operador IE, o operador OR também está em curto-circuito. Isso significa que se o primeiro valor for avaliado como true, o operador OR não irá avaliar o segundo valor. Neste caso, como a expressão 1 é false, existe a necessidade de avaliar a segunda expressão. Como ela é true, o valor retornado é true. Assim como os outros tipos de operadores, os operadores lógicos também têm sua ordem de precedência. Veja só qual é ela. Primeiro, o operador não, depois o operador IE e, por fim, o operador OR. Veja este exemplo. Qual seria o resultado dessa expressão? Primeiro, vemos que não false vai ser igual a true. Beleza? Em seguida, vamos observar o operador IE. Temos true e false. O resultado dessa expressão, como você sabe, é false. Então, vamos avaliar, por fim, o OR. De um lado, temos true ou false. Resultado, true. Vamos ver esse outro exemplo agora. Qual seria o resultado desta expressão? Bem, avalia-se primeiro o operador IE. Neste caso, false e true, resultado, false. Então, vamos para a expressão como um todo. Então, se temos false ou true, resultado novamente, true. Por fim, temos essa outra expressão. E como você sabe, expressões entre parênteses são resolvidas primeiro. Então, temos que true ou true, resultado true. Então, avaliamos o resto da expressão, que é false e true, resultando em false.